Imaginem se transformássemos toda a história da Terra num único ano de calendário, com a Terra nascendo pontualmente à meia-noite do dia 1º de janeiro. Tendo isto em mente, o surgimento das primeiras formas de vida no planeta surge lá pelo Carnaval de 26 de fevereiro. Avançando no calendário agora em dezembro, os dinossauros resolvem aparecer no dia 15, mas acabam saindo de cena bem no Natal. Mas e nós, os humanos? Bem, nós entramos no jogo bem atrasados, fazendo nossa estreia às 10h50 da noite na véspera de Ano Novo. Isso mesmo, a humanidade está na festa há apenas 70 minutos. Meu ponto é que os humanos, como espécie, são extremamente jovens quando comparados à idade da Terra, ou pior ainda, à idade do universo. Então, vamos olhar para o futuro. Quais eventos emocionantes ou até assustadores iremos perder? Em 2004, os cientistas observaram um asteroide potencialmente perigoso chamado Apophis e concluíram que havia uma chance de 2,7% de que ele atingisse a Terra em um futuro muito próximo, em 13 de abril de 2029. Um asteroide com mais de 300 metros de diâmetro em rota de colisão com a Terra agora é grande o suficiente para poder devastar uma cidade inteira, então causou um grande pavor entre o público em geral. Conforme o observamos cada vez mais para tentar melhorar nossas medições, ficou claro que nossos cálculos estavam errados e que não há risco de que o Apophis realmente atinja a Terra dentro do próximo século. Em 13 de abril de 2029, o Apophis passará a menos de 32 mil quilômetros da superfície de nosso planeta. Isso é mais próximo do que muitos de nossos satélites e significativamente mais próximo do que a nossa Lua. É por pouco, mas ficaremos bem. Em 1986, o mundo testemunhou o pior desastre nuclear da história, um derretimento de um reator nuclear em Chernobyl. Esse evento criou detritos radioativos que devastou o meio ambiente ao redor e, como resultado, a área foi isolada. A zona de exclusão de Chernobyl agora tem mais de 1.500 km² de terra inabitada que é isolada para evitar danos graves às pessoas. Agora, devido ao evento ter sido tão prejudicial, os cientistas estimam atualmente que a zona ao redor do reator não se tornará habitável novamente até cerca do ano 22.000. As Voyagers foram lançadas na década de 1970 em uma jornada para deixar nosso sistema solar e, em seu caminho para fora, fizeram algumas das primeiras observações dos planetas externos. Agora, até o momento, a sonda Voyager 1 é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra e, mesmo que tenha viajado nos últimos 50 anos, ainda está a apenas 22 horas-luz de distância da Terra. E daqui 40 mil anos, a Voyager passará perto da estrela mais próxima de nós. E se houver uma civilização alienígena vivendo perto dessa estrela quando a sonda Voyager 1 passar, eles podem ser capazes de detectá-la e pegá-la. Se eles conseguirem rastreá-la, encontrarão o disco de ouro com uma coleção de imagens, sons e música enviados da Terra para contar nossa história. Ele também tem um mapa na capa que os alienígenas poderiam usar para encontrar a Terra. A cada 300 mil anos, o campo magnético da Terra se inverte completamente. O norte se torna sul e vice-versa. Mas parece que estamos atrasados para uma reversão de polos. A última ocorreu há cerca de 780 mil anos, então em algum momento nos próximos milhares de anos, podemos esperar ver a inversão do campo magnético da Terra. Isso poderia nos colocar em perigo, nos tornando mais suscetíveis a tempestades geomagnéticas e aumentando nossas chances de sofrer com apagões globais. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida e não tem mais combustível para usar, ela esfria, fazendo com que a estrela colapse sobre si mesma em apenas alguns segundos. Isso envia ondas de choque por toda a galáxia e é conhecido como supernova. Há várias estrelas que podemos ver em nosso céu noturno que estão chegando ao fim. Mais especificamente, há essas duas gigantes vermelhas que estão prestes a entrar em supernova muito em breve, Antares e Betelgeuse. Ambas são esperadas para tornarem-se supernovas em algum momento nos próximos milhares de anos. Tecnicamente poderia acontecer amanhã, então talvez você não perca, mas é mais provável que você já tenha partido muito antes de ter a chance de ter esta experiência. Agora, quando essas estrelas eventualmente se tornarem supernovas, será uma visão verdadeiramente mágica de se ver. O resplendor pós-supernova aparecerá mais brilhante do que a lua cheia no céu por mais de 3 meses. Será tão brilhante que você realmente poderá vê-lo durante o dia. Embora você provavelmente não consiga ver uma durante sua vida, outros ao longo da história realmente tiveram essa sorte.
Em 1604, o astrônomo alemão Johannes Kepler notou uma supernova brilhante aparecer no céu noturno. Ele realmente pensou que estava vendo uma nova estrela nascendo, quando na realidade estava apenas observando a morte de uma. Em 1969, o homem pousou na Lua pela primeira vez, e deixamos nossa marca tanto figurativamente quanto literalmente. As famosas pegadas foram deixadas lá marcadas na superfície lunar. Agora, ao contrário da Terra, não há vento e nem água na Lua para fazer as pegadas desaparecerem. No entanto, após cerca de 10 milhões de anos, as primeiras pegadas deixadas por Neil Armstrong e Buzz Aldrin finalmente desaparecerão como resultado de impactos de micrometeoritos. Daqui 100 milhões de anos, Saturno não terá mais seus icônicos anéis. Essas rochas de gelo estão sendo puxadas para Saturno por um processo conhecido como chuva de anéis. Agora, nossas estimativas atuais mostram que cerca de 10 toneladas dessas rochas caem no gigante gasoso a cada segundo. Temos muita sorte de existir na janela de tempo relativamente pequena em que podemos ver Saturno em toda a sua glória com seus anéis. Mas não fique muito triste, enquanto Saturno eventualmente perderá seus anéis, outro planeta formará novos anéis. Daqui a cerca de 40 milhões de anos, a gravidade de Marte quebrará sua lua mais próxima, Phobos. Os fragmentos dela se distribuirão pelo céu formando novos anéis ao redor de Marte. No início deste ano, o rover Perseverance da NASA capturou essa bela filmagem de Phobos eclipsando o Sol no planeta vermelho. No futuro, obviamente, isso não acontecerá porque Phobos terá desaparecido, então espero que os humanos em Marte tenham a chance de testemunhar isso com seus próprios olhos antes que seja tarde demais. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 km de largura atingiu o Golfo do México, resultando na morte dos dinossauros. De acordo com nossas melhores simulações, eventos como este são esperados para ocorrer uma vez a cada 250 milhões de anos. Então, nos próximos 180 milhões de anos, se ainda estivermos por aqui, é claro, provavelmente sofreremos um destino semelhante, a menos que tenhamos desenvolvido tecnologia que possa proteger a Terra até lá. Um GRB é os estouros de raios gama. Eles são uma das explosões mais violentas do universo. São feitos durante a formação de um buraco negro. Agora, enquanto duram apenas alguns segundos, os estouros de raios gama emitem tanta energia quanto o Sol emitirá durante toda a sua existência de 10 bilhões de anos. Eles são incríveis. Um GRB dentro da Via Láctea causaria danos inacreditáveis à biosfera da Terra. Nossos melhores modelos mostram que um GRB perigosamente próximo deve ocorrer pelo menos uma vez a cada 500 milhões de anos, e o que é pior, isso já aconteceu no passado. Acreditamos que há 440 milhões de anos, um GRB foi desencadeado perto da Terra que atingiu nossa atmosfera, convertendo nitrogênio e oxigênio em dióxido de nitrogênio. Isso fez com que os céus ficassem escuros e o planeta fosse forçado a entrar em uma era glacial. Este evento causou a morte de mais de 100 famílias de animais marinhos. Foi a segunda extinção em massa mais devastadora na história de nosso planeta. Em algum momento, nos próximos 500 milhões de anos, seremos atingidos novamente. A Via Láctea está em curso de colisão direta com nosso vizinho galáctico Andrômeda. Atualmente estamos a 2,5 milhões de anos-luz de distância um do outro, mas em 4 bilhões e meio de anos nós iremos colidir, enviando estrelas e planetas para o caos. Isso formará uma nova galáxia chamada Milkdromeda. Os buracos negros supermassivos nos centros de ambas as galáxias se encontrarão e iniciarão uma dança cósmica, eventualmente colidindo e liberando mais energia do que todas as estrelas no universo observável combinadas. Eu sei que isso parece assustador, mas acho que o céu noturno valerá todo o estresse. Todas as noites parecerão algo saído de um filme de Hollywood. Em 2 bilhões de anos, veremos o disco de Andrômeda se aproximando de nós. Em 3,75 bilhões de anos, Andrômeda será claramente visível em nosso céu noturno. Então, apenas 100 milhões de anos depois, o céu estará cheio de luzes brilhantes vindas de estrelas recém-nascidas. Agora, 4 bilhões de anos a partir de agora, Andrômeda será esticada pela maré e a Via Láctea se tornará distorcida. Não seria incrível ver isso com seus próprios olhos? Todo ano, a Lua se afasta cerca de 2 centímetros da Terra. Isso na verdade faz com que nossa rotação diminua, e eu sei que 2 centímetros podem não parecer muito, mas ao longo de bilhões de anos definitivamente se acumula.
Quando a Terra era apenas um pequeno planeta bebê, cada dia na verdade tinha apenas 5 horas de duração. Mas à medida que a Lua foi se afastando cada vez mais nos últimos 4 bilhões e meio de anos, a rotação da Terra diminuiu tanto que cada dia agora tem 24 horas de duração. Se a Lua continuar se afastando desta forma, daqui a 4 bilhões e meio de anos, cada dia na Terra terá cerca de 43 horas de duração. Agora, se seu chefe vai querer que você continue trabalhando apenas 8 delas, vamos ter que torcer. As estrelas têm tempo de vida limitado e um dia nosso Sol vai morrer. Quando o combustível em seu núcleo se esgotar, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, será o fim. Não haverá mais hidrogênio para fundir no núcleo, as forças gravitacionais, então, assumirão comprimindo o núcleo e permitindo que o Sol se expanda. O Sol se tornará massivo, tão grande que consumirá todos os planetas rochosos internos, incluindo a Terra. Naquele momento, o Sol será oficialmente uma gigante vermelha e permanecerá assim por 1 bilhão de anos. Nessa época, todo o hidrogênio no núcleo externo se esgotará, deixando para trás principalmente hélio. Todo esse hélio se fundirá em elementos mais pesados, o que fará com que o Sol encolha até se tornar uma estrela anã branca do tamanho da Terra. Ele então apenas ficará lá esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Agora estamos realmente olhando para o futuro distante. Daqui a 100 trilhões de anos, toda a formação de estrela chegará ao fim. Não haverá mais combustível de hidrogênio para consumir, e o universo será povoado apenas por buracos negros, anãs brancas, anãs marrons e estrelas de nêutrons. Esta é a Era Degenerada. O universo será frio e escuro e continuará a ficar ainda mais frio com o tempo. Possível que alguns planetas permaneçam em órbita ao redor desses restos estelares e, se mantiverem quantidades significativas de calor interno, eles poderão até continuar sustentando a vida de alguma forma. Quaisquer civilizações restantes estarão orbitando na escuridão, esperando que as últimas luzes do universo se apaguem. As anãs brancas e as estrelas de nêutrons eventualmente morrerão através de um processo conhecido como o decaimento de prótons. Agora, quando isso acontecer, tudo o que restará no universo serão buracos negros. Esta é a era dos buracos negros e começará trilhões e trilhões de anos a partir de agora. Depois disso, não temos certeza do que vai acontecer, embora eu apostaria que os humanos não estarão por perto para ver, a menos que, é claro, as teorias do multiverso se mostrem verdadeiras. Agora que você aprendeu sobre diversos eventos que você não presenciará, que tal voltarmos para os dias atuais e discutirmos sobre as dificuldades que iremos enfrentar para colonizar Marte? Clique nesse vídeo para saber mais.